senhores dirigentes nacionais, senhores dirigentes distritais, senhores dirigentes locais, caros candidatos, meu caro Jorge Moreira da Silva, cabeça de lista por este Distrito de Braga, minhas amigas e meus amigos. A minha primeira palavra, obviamente, para registar a forma e o entusiasmo e a enorme presença que temos mais uma vez aqui em Guimarães. Guimarães é para nós simbólico. Guimarães tem para nós um valor muito especial. Para nós portugueses, porque aqui nasceu Portugal, mas também para nós da coligação, porque nesta mesma sala foi assinado o acordo de coligação, foi assinado em boa hora e em boa hora nós vamos conseguir a vitória e a maioria que para aqui arrancamos hoje, indiscutivelmente. O que está em causa daqui até ao final são escolhas muito claras, são escolhas indiscutíveis. Nós temos, de um lado, esta coligação e do outro, os nossos adversários. E aquilo que eu queria dizer, dando aqui uma palavra muito especial aos nossos líderes, é que, olhando para quem lidera esta coligação e olhando para a concorrência, não há a menor dúvida sobre qual deve ser a escolha dos portugueses. Não há a menor dúvida. Os nossos líderes, nós temos feito aqui no Distrito de Braga uma grande campanha, falando com pessoas, tendo boa receptividade, visitando as empresas, estando com os agricultores, mas nós temos acompanhado também, menos, porque eu e o Jorge não temos tanto tempo como isso para ver televisão, mas temos acompanhado, apesar de tudo, a campanha. E eu queria dar aqui uma palavra muito especial ao nosso líder, Dr. Pedro Passos Coelho, e ao Dr. Paulo Portas, pela extraordinária campanha que estão a fazer, pela extraordinária onda de boas vontades que têm juntado, uma onda que é hoje indiscutível. Não tem comparação, designadamente com o nosso principal adversário nestas eleições. Não tem nenhuma comparação. Eu diria mesmo que o nosso principal adversário nada o recomenda para Primeiro-Ministro. Nada o recomenda para Primeiro-Ministro. Não o recomenda para Primeiro-Ministro o passado que teve como Ministro dos governos socialistas de José Sócrates. Não o recomenda. Não o recomenda, ao contrário do que ele possa pensar, para Primeiro-Ministro o seu próprio passado como autarca. Um passado como autarca onde ele deixaria essencialmente dívida. E só não deixa mais dívida porque o Governo comprou os terrenos do aeroporto de Lisboa e comprou os terrenos do aeroporto de Lisboa porque precisou de comprar para fazer uma privatização que, de resto, ele próprio é contra. Nada o recomenda para Primeiro-Ministro. Muito menos recomenda para Primeiro-Ministro o radicalismo que tem posto nesta mesma campanha. Tem usado cada vez mais palavras duras, palavras às vezes praticamente insultuosas. Curiosamente, vindas de quem começou a campanha pondo pessoas a dizer mentiras nos cartazes. Começou logo por aí pondo pessoas a dizer mentiras nos cartazes. A seguir, tentou, com imensa desfaçatez, convencer que tinha sido a maioria a chamar a Troika. E, no fim, tentou, a propósito do déficit, indiscutivelmente enganar os portugueses. Nada o recomenda para Primeiro-Ministro, não tem nenhuma comparação com aqueles que lideram a coligação, não tem nenhuma comparação com o sentido de diálogo, com a moderação, com a tolerância que vimos hoje, meu caro Pedro Passos Coelho, que já tínhamos visto em Braga. Eu impressiona-me sempre a sua capacidade de explicação, a sua tolerância, a sua capacidade de diálogo, mas impressiona-me muito, como me impressionou ao longo destes 4 anos no Parlamento e o tempo que lá estive, a sua determinação e a sua firmeza. Nós vivemos tempos muito exigentes, tempos muito difíceis. Nós estamos hoje a virar esses tempos, nós demos a volta, mas não teríamos dado a volta sem a vossa coragem e sem a vossa determinação. Falei dos nossos líderes. Permitam-me, sem que seja vitupério, porque elogio em boca própria é sempre vitupério, mas sem que seja vitupério, permitam-me que fale também das listas. E eu quero dizer que, como primeiro nome do CDS nesta candidatura e nesta lista do Distrito de Braga, eu tenho
um imenso orgulho de integrar a lista que integro, onde estão, logo à cabeça, o Jorge Moreira da Silva, mas onde está também o Fernando Negrão, a Clara Marques Mendes, enfim, e vou a todos os outros, não deixando de sublinhar que até o último é tão só o Nuno Melo, a nossa maior referência no distrito. Não preciso de usar as minhas palavras. Em 2 almoços, um aqui em Guimarães e o outro em Braga, foi um comentador que o país todo ouve, e ouve com atenção, Marcelo Rebelo de Sousa, que disse: olhem para as listas, olhem para a da coligação e olhem para a outra, não tem nenhuma comparação. A frase é dele, não é sequer minha, mas eu tomo-a de empréstimo. É de resto curioso que o Partido Socialista, que nesta campanha anuncia a sua candidatura como tendo à frente uma figura recrutada à universidade, e isso aqui tem prestígio, como se tivesse de fazer uma contratação extraordinária, esquece de dizer e de lembrar que essa figura da universidade foi tão só assessor de ministros como Manuel Pinho e Teixeira dos Santos, ou seja, aqueles que governavam Portugal quando o Partido Socialista irresponsavelmente conduziu o país à pré-bancarrota. Esta escolha, e vou terminar, meus amigos, a escolha que fazemos agora é uma escolha entre o otimismo e o pessimismo. O otimismo que já começamos a conquistar no país e o pessimismo daqueles que estão fixados no passado, que estão fixados nas dificuldades e que esperam que, a partir desse passado e dessas dificuldades, conseguir conquistar os votos. O Partido Socialista hoje não fala de mais nada a não ser nas dificuldades, no que passamos. Esquece-se de dizer quem criou essas dificuldades e esquece de reconhecer que essas dificuldades foram vencidas com mérito nosso e que a situação hoje é completamente diferente. É uma escolha entre, se quisermos, uma federação e um agrupamento de um lado e do outro uma coligação. E eu digo uma federação porquê? Porque eu acho que o Partido Socialista hoje federa à sua volta, agrupa à sua volta. Quem? Aqueles que, tendo conduzido o país à bancarrota, nunca assumiram os seus erros e nunca pediram desculpa aos portugueses. Por outro lado, agrupam ainda setores corporativos, exatamente os mesmos setores corporativos que, de protesto em protesto, de greve em greve, tentaram derrotar a escolha legítima dos portugueses, o governo legítimo de Portugal e o trabalho que estávamos a fazer. Nunca se conformaram, puxaram sempre Portugal para baixo, quando nós tentámos e conseguimos puxar Portugal para cima. Eles são essa federação, são essa junção que tentam abrir agora a setores ainda mais radicais à esquerda, aos inimigos da Europa e aos inimigos do euro. É essa federação com que nos confrontamos. Nós, meus amigos, não somos uma federação, somos uma coligação. Uma coligação com responsabilidade histórica em Portugal. Uma coligação que conseguiu vencer os momentos mais difíceis. Uma coligação que junta, como nós visitámos aqui, Jorge, em tantos e tantos sítios, os empresários que dizem estamos a recuperar, começa a haver investimento. Os jovens que dizem começamos a encontrar colocação. Os agricultores que dizem a agricultura voltou a ser assunto. Ou seja, uma coligação que junta à nossa volta 2 partidos, mas que mais que isso, junta todos os portugueses que querem e acreditam no futuro de Portugal. Esse é o nosso modelo, essa é a nossa coligação. E é por isso que os sinais já são claros, que nós estamos muito perto de conseguir o nosso objetivo. E o nosso objetivo é tão simples como isto: que no dia 4 de outubro a maioria seja maioria e que a minoria continue a ser minoria. É tão simples como isso. É tão simples como isso. Um último apelo, meus amigos, aqui em Guimarães, um último apelo para vos dizer. Nós ganhamos no debate, nós ganhamos no diálogo, nós ganhamos no programa, nós ganhamos na campanha, falta-nos vencer um último adversário. O último adversário que falta vencer esta semana chama-se abstenção. Se vencermos esse adversário, aquilo que nós esperamos, não por nós, mas pelo futuro de Portugal e pelas novas gerações portuguesas, será conseguido. Viva Guimarães! Viva o Distrito de Braga! Viva o CDS! Viva o PSD! Viva sempre Portugal!